Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está começando aqui mais um vídeo por este canal, Jesus, o Verbo de Deus. Peço a você que ainda não é inscrito, que desde já se inscreva nesse canal, que dê o seu like e ative o sininho de notificações para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos. E hoje, nesta noite, dia 25 de outubro, domingo, eu quero tratar com você sobre o seguinte tema: há esperança para quem peca? E nós vamos tratar sobre esse tema com base no texto de 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2. Então, se você tem a sua Bíblia, eu peço que você, com a Bíblia aberta, possa acompanhar o raciocínio desse texto. E esse texto diz basicamente o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então hoje eu quero falar com você acerca desse seguinte tema: há esperança para quem peca? Há esperança para quem erra? Será que há esperança para quem transgrediu? Será que existe uma esperança para aquele que errou? Então, esse texto vai nos mostrar as verdades fundamentais que estão ilustradas aqui nessa passagem para a nossa compreensão acerca desse tema. Mas é interessante você entender que quando o apóstolo João escreve a primeira carta de 1 João, diz no capítulo 5, verso 13, que ele escreveu a fim de saberdes, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Então, João escreve basicamente essa carta para que os cristãos saibam que eles têm a vida eterna. A carta de 1 João foi escrita para dar certeza de vida eterna. Mas o João, quando ele escreve essa carta, ele vai nos fazer um seguinte alerta. Ele vai nos advertir contra o pecado. Porque o pecado nos engana. O pecado nos leva a enganar outras pessoas. O pecado nos leva a enganar a nós mesmos. O pecado nos leva a enganar a Deus. Observe o capítulo 1, que diz o seguinte: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como Ele está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Observe o verso 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós nos enganamos e a verdade não está em nós. Então aqui ele está dizendo que aquele que diz que não tem pecado está mentindo e a verdade não habita em nós. Mas também ele diz: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Ele vai nos dizer que se nós confessarmos humildemente, fielmente, sinceramente, Deus é poderoso para nos purificar de toda injustiça. E no verso 10 ele diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos o mentiroso e sua palavra não está em nós. Então ele está dizendo aqui que se dissermos que não temos pecado, estamos fazendo Deus de mentiroso. E a verdade não está em nós. E nós somos pecadores. Embora nós fomos lavados e remidos, e regenerados e justificados, nós somos pecadores. E o verso 1 e 2 do capítulo 2, o apóstolo João vai fazer um alerta, uma advertência ou uma recomendação e também uma promessa. Observe aqui
O verso 2. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. O apóstolo João está dando uma ordem, ele não está pedindo, ele não está recomendando, ele não está fazendo uma solicitação, ele está ordenando: não pequeis. Por que não pequeis? Porque nós estamos livres do pecado, libertos do pecado. Nós somos a nova criatura. Nós já nascemos de novo. Nós, nas palavras do apóstolo Paulo, estamos crucificados para este mundo, já morremos para este mundo. Então, o pecado, ele não faz parte da caminhada cristã. Não é um estilo de vida ao qual nós queremos ter, mas o pecado nada mais é do que um acidente na vida do cristão. Não pode ser algo constante. O pecado não pode ser algo rotineiro. O pecado não pode ser algo corriqueiro, cotidiano. O pecado tem que ser, possivelmente, um acidente. E a ordem de apóstolo João é: não pequeis. Porque o pecado mata. Porque o pecado escraviza. Porque o pecado aprisiona. O pecado é o câncer da alma. A alma que pecar, esta morrerá. O salário do pecado é a morte. O pecado é maligníssimo. E porque ele é maligníssimo, o apóstolo João dá essa ordem: filhinhos, não pequeis. Mas, se por um lado nós não temos permissão para pecar, e o apóstolo João ilustra isso no capítulo 1, agora ele vai nos mostrar que nós temos um advogado caso isto aconteça. Observe ainda o verso 1, a parte B. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E eu quero tratar pelo menos de 3 verdades aqui. Primeiro, Jesus é advogado incomparável. Segundo, ele é advogado incomparável por causa do seu caráter, por causa da sua eficácia e por causa do seu método. Então vejamos. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele está dizendo que nós temos um advogado junto ao Pai. E a palavra advogado aqui é a mesma para paracleto, que significa estar ao lado ou estar junto. Esta palavra paracleto aparece 4 vezes no livro de João, no Evangelho de João. Então, Jesus é aquele advogado que está ao lado do Pai para interceder por nós. E ele pode interceder por nós por causa do seu caráter. Ele é justo. Jesus nunca pecou, em tudo sendo tentado, ele nunca pecou. Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Ele foi fiel até o fim. Nele nunca se achou dano algum. Ele é justo. E porque é justo, diz a Bíblia, ele é justificador de todo aquele que crê. E nas palavras do apóstolo Paulo: ora, quem nos condenará se é Deus que nos justifica? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ora, se Cristo morreu e antes ressuscitou, intercede ao Pai por nós. Então, ele é justo, e por causa do seu caráter, ele pode ser o nosso advogado incomparável e nos purificar de todo pecado, e não somente os nossos, mas pelo do mundo todo. Mas, em segundo lugar, ele é nosso advogado incomparável por causa do seu método. Observe ainda. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda do mundo inteiro. E Jesus, ele não veio para defender a nossa inocência. Ele veio para reafirmar a nossa culpa. Ele não veio para dizer que nós somos bons, mas nos mostrarmos o quanto nós somos pecadores. Ele não veio para dizer que nós somos inocentes, mas ele veio para nos justificar e nos purificar, apesar de nós sermos culpados. Ele não veio para estar em nosso favor, mas nos veio para nos substituir e morrer em nossos pecados. Os seus métodos são os melhores, são eficazes, são infalíveis, são inerrantes. E ele, ali na cruz, verteu seu sangue e pagou o preço dos nossos pecados. Ele, sendo santo, se fez pecador. Sendo justo, se fez injusto. Ele, sendo inocente, se fez culpado. O seu método é incomparável. E por isso ele é um advogado incomparável em relação a qualquer outro, por causa do seu método. Mas em terceiro e último lugar, Jesus é o nosso advogado incomparável por causa da sua eficácia. Observe apenas essa palavra: e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Você bem sabe que propiciação significa aquele ato de fazer um sacrifício aonde os pecados do povo, e esse sacrifício era feito incessantemente. E o escritor de Hebreus diz que agora Cristo é o sacrifício perfeito.
Ele, sendo o sacerdote, também é o próprio sacrifício. Ele morreu uma vez por todas para nunca mais precisar ser repetido o sacrifício com touros, com bodes e com ovelhas. Ele é o sacrifício perfeito e por causa do seu sacrifício ele é eficaz, incomparável a qualquer outro. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele pagou pelos nossos pecados. Ele morreu por nós. Ele verteu seu sangue ali na cruz. E é por isto que ele pode. E ele é o nosso advogado fiel. O nosso advogado incomparável. O nosso advogado junto ao Pai. Que Deus nos ajude, queridos. Que Deus possa então, através do Senhor Jesus, nos levantar, nos purificar, nos limpar, nos lavar, nos redimir, nos renovar e nos restaurar, e nos pôr de pé, e nos reavivar. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero orar por você então, nesta oportunidade, para que Deus possa então operar poderosamente na sua vida. Ó Deus, que Tu aplique essa palavra ao coração de todos os que puderam ouvir essa mensagem, ou essa palavra, e que Tu possas, Deus, por meio do Teu Filho Jesus, ó Pai, justificar, santificar, purificar, limpar, lavar, redimir, porque Cristo pagou pelos nossos pecados e morreu por nós, e por isso Ele é um advogado incomparável junto ao Pai. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus nos ajude, nos fortaleça, nos revigore e nos reanime. Deus abençoe a todos. Fique com Deus e até a próxima.